Olá, estamos começando mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. O título da lição dessa semana é Missão em Favor dos Poderosos. Essa é a lição 9 desse trimestre. Vamos começar pelo verso para memorizar. São Mateus 16, 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Essa pergunta questiona o verdadeiro valor da vida humana em relação às conquistas materiais. Essencialmente, ela nos insta a refletir sobre o que é realmente ou eternamente significativo em comparação com o que é temporariamente gratificante. O ponto é a universalidade da condição humana. Todos os seres humanos, independentemente de seu status socioeconômico, compartilham uma natureza pecaminosa inerente e uma necessidade da graça de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso tem sido verdade em todos os tempos e todas as culturas, desde as antigas narrativas bíblicas até hoje. A Bíblia não faz discriminação entre ricos e pobres em sua oferta de salvação. Personagens como Abraão, Isaac, Jó, Salomão e José demonstram que Deus se preocupa com todos, inclusive com pessoas poderosas e influentes. Essas histórias revelam como Deus pode usar indivíduos de todas as camadas sociais para cumprir os seus propósitos e espalhar as suas bênçãos. A missão dos Adventistas do Sétimo Dia e de todos os cristãos é estender essa mensagem de salvação e graça a todos, incluindo ricos e poderosos. Isso implica reconhecer que a busca por riqueza, fama e poder comum entre os poderosos muitas vezes não satisfaz as necessidades mais profundas do ser humano. O verdadeiro valor não se encontra no acúmulo de bens, mas na redenção da alma. Portanto, a missão em favor dos poderosos é um convite para o realinhamento das prioridades, destacando que a verdadeira riqueza é encontrada no relacionamento com Deus. Através da graça de Deus, todos, ricos ou pobres, têm a oportunidade de encontrar significado e propósito que vão além dos bens materiais. Essa verdade bíblica é um convite para que todos, independentemente de sua posição social, reconheçam sua necessidade da salvação oferecida por Deus. E esta semana vamos entender melhor esse assunto. A lição de domingo fala sobre Nabucodonosor. Essa história, narrada no livro de Daniel, é um exemplo claro da expiação ilimitada, um conceito central na teologia adventista do sétimo dia. Enquanto algumas tradições cristãs, como o calvinismo, por exemplo, afirmam que Cristo morreu apenas pelos eleitos, os predestinados para a salvação, já a expiação ilimitada propõe uma visão diferente, baseada em textos como 1 Timóteo 2,4, 1 João 2,2 e outros. Essa doutrina sustenta que o sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade, não se restringido a um grupo selecionado. Essa visão reflete a crença em um Deus que deseja a salvação de todos, oferecendo a redenção universalmente, ainda que a aceitação desta oferta dependa da resposta individual de cada ser humano. Nabucodonosor, rei da Babilônia, personifica a universalidade da graça de Deus. A sua história ilustra como Deus não discrimina na busca pelas almas perdidas, estendendo a sua mão tanto aos poderosos como aos humildes. O relato da Bíblia de Nabucodonosor, que experimenta um julgamento divino muito severo e posteriormente reconhece a soberania de Deus, demonstra que nenhum indivíduo está além do alcance da graça de Deus. Existem duas lições cruciais a serem extraídas dessa história. Primeiro, o papel dos fiéis na redenção. Assim como Daniel serviu como instrumento de Deus para alcançar o rei Nabucodonosor, nós também devemos ser pontes entre Deus e aqueles que ainda não o conhecem. O nosso testemunho, o nosso exemplo de vida podem abrir caminhos para que outros experimentem a graça de Deus. E segundo, a intervenção direta de Deus. A história de Nabucodonosor mostra que Deus pode intervir diretamente na vida de uma pessoa para se revelar. No caso desse rei, sua humilhação e subsequente reconhecimento da soberania de Deus são testemunhos poderosos de que Deus pode usar até circunstâncias mais desafiadoras
para chamar a atenção das pessoas para si. A jornada de Nabucodonosor, né, da arrogância para a adoração, nos lembra que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Qual é a sua grande batalha espiritual? Quais são os seus grandes pecados e tendências? A graça de Deus é suficiente para o seu caso também. Não esqueça disso. A lição de segunda-feira trata sobre Naamã. E essa história, Naamã foi um comandante sírio, está relatada em 2 Reis, capítulo 5. Essa história oferece uma janela fascinante para a maneira como Deus trabalha na vida das pessoas, independentemente do status ou de sua importância social. A cura milagrosa da lepra foi uma demonstração do poder de Deus na vida de Naamã, e uma revelação da sua graça e misericórdia, né? Naamã, depois de ser curado, ele pede permissão para levar terra de Israel para a Síria. Esse pedido reflete uma compreensão limitada do caráter de Deus. Influenciado por uma crença pagã, ele pensava que Deus estava de alguma forma ligado ao solo físico de Israel. Sua intenção de adorar a Deus em solo israelita, em sua própria terra, indica uma fase de transição de sua fé. Era um pagão idólatra tendo uma experiência autêntica com o verdadeiro Deus. Naamã fez ainda um segundo pedido. Ele solicitou a Eliseu que, quando ele se ajoelhasse no templo de Rimon, uma divindade pagã, como parte de suas obrigações para com o rei, que Deus o perdoasse por essa ação que era contrária à sua nova fé no Deus de Israel. Ele expressou preocupação sobre como cumprir as suas obrigações oficiais sem desrespeitar sua recém-descoberta do Deus verdadeiro. Esse pedido demonstra tanto a sinceridade da sua conversão, quanto o conflito entre as suas crenças pessoais e suas responsabilidades profissionais. Esse dilema destaca um aspecto crítico da jornada espiritual, a interseção entre a fé pessoal e as responsabilidades seculares que todos nós temos. O profeta Eliseu, ao responder a Naamã com "vá em paz", ele não estava nem aprovando nem reprovando. Ele estava apenas assegurando a Naamã que ele poderia prosseguir com confiança e paz em seu coração. A mensagem aqui é que Deus é paciente e compreensivo com aqueles que estão em transição em sua fé. Ele guia os novos crentes passo a passo e sabe o momento certo para pedir mudanças em sua vida. Isso nos ensina a abordar os outros com compaixão e compreensão, reconhecendo que cada experiência de fé é única e que Deus trabalha em cada pessoa de maneira individualizada, de acordo com a história da pessoa e a circunstância da pessoa. É importante a gente entender isso, né? A lição de terça-feira, testemunhando aos eruditos, fala de Nicodemos. A história de Nicodemos, relatada em João 3, é um exemplo revelador da natureza diversificada da fé e das necessidades espirituais, mesmo entre os mais eruditos e respeitados na sociedade. Nicodemos, descrito como um líder judeu e um mestre de Israel, personifica, representa, a busca intelectual e espiritual que não depende de status e de conhecimento. Ele era alguém que, aos olhos humanos, parecia ter tudo: conhecimento, posição, respeito, riqueza. Esses fatores eram frequentemente interpretados como sinais da bênção de Deus. No entanto, quando ele vai a Jesus à noite, isso revela uma realidade mais profunda, uma busca espiritual, uma fome que não poderiam ser satisfeitas por suas conquistas terrenas ou por seu entendimento intelectual. O diálogo entre Jesus e Nicodemos destaca um contraste importante entre o conhecimento humano e a verdadeira sabedoria espiritual. Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, vai direto ao ponto. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta conversa revela que o conhecimento teológico ou a observância estrita da lei não são suficientes para a verdadeira transformação espiritual. É necessário um renascimento, uma transformação interior que somente pode ser realizada através da obra do Espírito Santo. A abordagem de Jesus a Nicodemos também mostra como Deus encontra cada pessoa onde ela está. Jesus não menospreza o conhecimento e a posição de Nicodemos. Em vez disso, ele usa isso
né, como um ponto de partida para revelar verdades espirituais mais profundas e desconhecidas por Nicodemos. A jornada subsequente de Nicodemos, desde a sua defesa cautelosa de Jesus, né, até o seu papel na honra prestada a Jesus após a sua morte, indica uma transformação gradual. Né? Isso mostra que mesmo aqueles que são ricos, influentes, eruditos, têm um caminho espiritual a percorrer e que esse caminho pode não ser instantâneo ou livre de conflitos. A história de Nicodemos nos lembra que o conhecimento intelectual, o status social não são substitutos para um relacionamento pessoal e transformador com Cristo. Ela nos ensina que todos, independentemente do nosso contexto ou das nossas realizações, todos temos uma necessidade fundamental do Salvador. Isso também enfatiza a paciência e a sabedoria de Deus em guiar cada pessoa em sua jornada única de fé. É a misericórdia de Deus em ação na vida de cada um. A lição de quarta-feira fala sobre a missão junto aos ricos. A interação de Jesus com figuras como o jovem rico, Zaqueu, revela aspectos cruciais sobre a relação entre riqueza e espiritualidade. Em Mateus 19, 24, Jesus compara a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Né? Compara com a mesma dificuldade que seria de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essa analogia não visa condenar a riqueza, né, e sim destacar que ela pode se tornar um obstáculo para a salvação se ela for mal administrada ou se transformar em um ídolo. O jovem rico, embora guardasse muitos mandamentos, estava excessivamente apegado à sua riqueza. Jesus, conhecendo seu coração, o desafia a vender tudo o que tinha e a segui-lo. Esse desafio visava libertar o jovem do peso do seu apego ao dinheiro, né? E como esse apego estava realmente interferindo na sua vida espiritual. Ele não conseguiu superar esse apego, por isso perdeu a oportunidade de seguir a Jesus. Em contraste com essa história, temos a história de Zaqueu, relatada no início do mesmo capítulo, Lucas 19. Zaqueu era um cobrador de impostos rico, provavelmente desfrutava de uma vida muito confortável. No entanto, ao contrário do jovem rico, ele respondeu ao chamado de Jesus com uma atitude de mudança genuína e de restituição. Ele se comprometeu a dar metade dos seus bens aos pobres e a restituir a todos que havia defraudado. Note que para Zaqueu, que também era rico, Jesus não ordenou que desse toda a sua riqueza aos pobres, como foi no caso do jovem rico. Isso demonstra que o caminho para a salvação não é idêntico para todos. Cada pessoa tem desafios e barreiras específicas na sua jornada espiritual. No caso do jovem rico, o seu desafio era o apego excessivo à riqueza, enquanto que Zaqueu demonstrou um coração disposto a mudar e a reparar os erros cometidos no passado. Deus interage com cada pessoa respeitando a sua história e a sua individualidade. Ele não faz as mesmas exigências a todos. Isso nos lembra que não devemos impor os nossos padrões pessoais aos outros. Cada um tem o seu próprio caminho, os seus próprios desafios. E não devemos esperar que as vitórias dos outros se assemelhem às nossas vitórias. Cada um tem sua história e suas lutas pessoais. Essas histórias nos ensinam uma grande lição. A história de Zaqueu e do jovem rico. Tanto para ricos como para pobres. O desafio é reconhecer e superar o que nos afasta de Deus. Seja a riqueza, o orgulho, a autoconfiança ou qualquer outra barreira. A verdadeira riqueza, então, é encontrada na relação transformadora com Cristo, que oferece a ressurreição e a vida. Esse é o maior patrimônio que nós desejamos. A lição de quinta-feira tem como título Missão junto aos poderosos. A missão de alcançar os poderosos, conforme ilustrada pela vida e ministério de Jesus, é um aspecto crucial da obra de Deus. Jesus mostrou uma habilidade única em se relacionar com pessoas de todas as camadas sociais, incluindo os mais poderosos e ricos. Este aspecto do ministério de Jesus reflete uma verdade fundamental. A graça e a salvação são acessíveis a todos, independentemente de sua condição econômica. Em muitos casos, as pessoas poderosas não procuraram Jesus abertamente no início. Personalidades como Nicodemos, como José de Arimateia,
Ambas figuras proeminentes e respeitadas em suas comunidades, inicialmente buscaram Jesus de maneira discreta. Eles representam aqueles que, apesar de suas posições e de seus recursos, reconheceram a sua necessidade espiritual e buscaram a Jesus para preenchê-la. José de Arimateia, que aparece subitamente nos evangelhos, ilustra como Deus pode usar os ricos e poderosos para cumprir os seus propósitos. Sua ação de fornecer um túmulo para Jesus foi um cumprimento profético e um ato de devoção. Isso demonstra que pessoas em posições de poder e riqueza podem desempenhar papéis significativos na realização dos planos de Deus. O desafio na missão a essas pessoas mais influentes e poderosas, o desafio é estabelecer uma relação genuína e sincera com eles. É importante lembrar que o objetivo não é meramente buscar a sua influência ou seus recursos, muito mais do que isso. O objetivo é investir na vida espiritual deles. Como Jesus demonstrou, esses indivíduos podem se tornar testemunhas poderosas de Deus. Eles podem ser alcançados de maneira discreta, respeitando sua posição e sua privacidade, para podermos efetivamente ministrar a essas pessoas. É fundamental começar um ministério autêntico que atraia essas pessoas para o serviço de Deus. Esse ministério deve ser um espaço onde eles possam participar ativamente, experimentar transformação de vida, terem a oportunidade de usarem seus recursos e suas condições para a promoção do reino de Deus, atender às necessidades espirituais dessas pessoas influentes da sociedade, né, pode realmente ser uma motivação para incluí-las na missão do Evangelho. Né? E esse é um trabalho, uma missão que cabe a cada um de nós. Chegamos à sexta-feira, o último dia de estudo dessa semana, dedicado ao estudo adicional. E eu quero fazer uma recapitulação dos principais pontos da lição que estudamos esta semana. Nesta semana, a reflexão se concentra na missão cristã em favor dos poderosos e ricos da sociedade, abordando diferentes aspectos dessa tarefa tão importante. Na lição de sábado, o foco foi a universalidade da condição humana e a necessidade da graça de Deus, independentemente do status socioeconômico. A questão central é a verdadeira riqueza encontrada na redenção da alma, uma ideia resumida no questionamento de Jesus sobre o valor da vida em comparação com as conquistas materiais. Isso está no versículo para memorizar da semana. No domingo, vimos a história de Nabucodonosor, que serve como um exemplo da expiação ilimitada. A intervenção de Deus na vida desse rei, que culminou no reconhecimento da soberania de Deus, ilustra que todos, incluindo os poderosos, estão ao alcance da misericórdia de Deus. Essa narrativa ressalta o papel dos fiéis na redenção e a capacidade de Deus de intervir diretamente na vida de cada indivíduo. Na segunda-feira, nós estudamos sobre Naamã, o comandante sírio. Essa história mostra como Deus trabalha na vida de todos. A cura da lepra que ele experimentou e os pedidos que ele fez revelam uma compreensão limitada, mas uma evolução sobre o caráter transcendente de Deus, enfatizando a paciência e compreensão de Deus no processo de crescimento espiritual. Na terça-feira, falamos sobre Nicodemos, um líder judeu erudito, que exemplifica a busca espiritual que está além do conhecimento e da posição social. A sua interação com Jesus naquela noite destaca a necessidade do novo nascimento, diferenciando o conhecimento humano da sabedoria espiritual dada por Deus. A história enfatiza a paciência de Deus e a transformação gradual nessa jornada de fé. Na quarta-feira, vimos a relação de Jesus com o jovem rico e com Zaqueu. Essas histórias demonstram que a riqueza pode ser um obstáculo à salvação. A história de Zaqueu, em particular, mostra que o caminho para a salvação envolve superar os desafios e barreiras pessoais, enquanto a do jovem rico ilustra a dificuldade de desapegar-se das riquezas materiais. E então, na quinta-feira, vimos sobre como alcançar os poderosos. Jesus ressalta que a graça e a salvação estão acessíveis a todos. Pessoas como Nicodemos, José de Arimateia, representam
Os poderosos de hoje, que buscam a Jesus, às vezes discretamente, né? Mas que Jesus tem uma missão para essas pessoas também. Elas precisam receber um investimento espiritual para se sentirem motivadas a dedicar a sua vida e os seus recursos na construção do reino de Deus. Em suma, este foi o estudo desta semana, foi muito produtivo, muito abençoado, e eu espero você amanhã para darmos início a mais uma semana de estudo da Escola Sabatina. Um grande abraço, que Deus abençoe você. A gente se vê.